Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Pra Gineco. E hoje, participando, uma jovem residente R1. Quase R2. Quase R2. Contados. Do Hospital Leila Diniz. Leila Diniz. Cabeça de programa. Cardoso Fontes. Piedade. Ah, é Piedade. Seu. Hospital da Piedade. E vai. Larissa Queiroz, nossa futura residente. Se Deus quiser. Nós estamos torcendo aqui, sabemos que você está bem Posicionada. posicionada, Bem não tenho otimista. dúvida. Queremos saber como é que funciona isso. Mas o foco nosso hoje aqui é a Cursinho. gente falar sobre como vocês chegaram ao resultado, garantir a residência, né? Então a gente vai deixar vocês à vontade, mas antes de mais nada, Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá aquele like pra gerar engajamento. então vamos deixar vocês à Contar vontade. um- Vou pedir para Larissa, a Larissa começar se apresentando. contar um pouquinho da sua história na residência. Calma. Você vai voltar aqui pra falar do seu R1. Mas pra contar um pouquinho da sua história na faculdade, como que você se apaixonou pela GO, como que te levou? A gente falou um pouquinho agora no bastidor, mas Sim. assim, é legal falar isso, tá? Pra gente poder saber, depois a gente passa pra Letícia. Bom, meu nome é Larissa Queiroz, né? Eu tô formada já tem quase 3 anos. E a minha história em me apaixonar pela GO foi meio por uma amiga, a Ana Corso. Eu não esperava fazer GO, a gente entra na faculdade, não, vou fazer uma coisa e depois você vê, poxa, eu faço bem isso, eu gosto disso, eu sei lidar muito bem com esse grupo de pacientes, dessa forma. E foi assim, né? Ela me chamou para acompanhar ela num plantão, no Carmela. E eu tava muito apreensiva, neguei umas 3 vezes. Mas aí chegou uma hora, não, eu vou enfrentar esse nervosismo. Fui e eu me apaixonei. Eu falei assim, eu posso ser boa nisso. Eu sei conversar, eu sei acolher e eu fiquei totalmente encantada, né? Eu participei de uma cesárea, participei de um parto vaginal e eu falei assim, nossa, isso é muito... Esse mundo é incrível. E eu fiquei extremamente apaixonada. E aí, eu tava para começar o internato, né? E assim que eu entrei no internato, eu fui caçar. Não, eu vou... vou tentar arrumar um estágio. Eu fiz faculdade na Unig de Nova Iguaçu, né? E aí o hospital e a maternidade é o Hospital Geral de Nova Iguaçu e a maternidade é a antiga Maternidade Mariana Bulhões. E chegando lá, eu estava falando, né, que o dia que eu consegui fazer o estágio era um dia que não tinha residente. Então, Fiz de tudo. eu fiz a festa, eu fiz de tudo e eu fui muito bem acolhida, né, pelos preceptores. Eles me ajudaram em muitas coisas, me ensinaram muitas coisas. É feriado, eu tava lá. É véspera de Natal, novo, eu tava lá. E foi incrível todo esse processo. Agora, falando a questão do final da faculdade para fazer o cursinho, né, eu fiz médio curso, meu primeiro cursinho foram esses, né, durante o internato, até me formar. Só que no final de faculdade, assim, eu vou estudar para passar na residência, eu vou estudar para ser médica, porque são formas de estudar diferentes. E eu fiquei, não, preciso ter segurança para eu pegar uma emergência, então eu dava umas pausas, assim, nos estudos para residência, não, preciso dar uma olhadinha como eu prescrevo tal coisa. Então, o estudo ficou meio... Quebrado, né? Dividido, né? Então, eu acho que por conta dessa ansiedade toda, que é final de faculdade, início de carreira, talvez eu não tenha conseguido dar 100% ali para entrar, conseguir uma boa colocação, uma boa pontuação para entrar na residência. E aí, eu até tentei no ano seguinte, em 2024, né? Mas comecei, e aí eu falei assim, trabalhando... Ganhando dinheirinho, cansada, porque a gente passa 6 anos estudando full time. E aí eu quero dar um respiro, né? Eu falei assim, vamos viajar? Eu falei com meu marido, vamos viajar. Viajamos. Aí eu falei assim, vamos deixar pro próximo ano, né? Aí eu dei uma pausa e recomecei. Aí foi o ano de 2025. Né, que eu conheci o Instituto Pedro Miranda, que é uma mentoria com extensivo. E funcionou super bem para mim.
porque ele funciona... Na verdade, eu entendi que a minha demanda era como que eu vou engrenar no estudo, organizar a minha rotina de trabalho, função da casa, rotina, tipo assim, de vida mesmo, porque eu não ia ter essa disciplina. Eu precisava de alguém no meu pra pé. te ajudar a ter disciplina Isso, primeiro, antes de exato, mais nada. disciplina e estratégia de estudo, né? A estratégia de aprendizado daquele Você conteúdo. precisava de um que eu- personal. Exato. Igual o da academia. Exatamente. Não gosto de academia, Eu funciono mas assim. o personal Entendeu? liga, desce. Isso, desce, eu tô aqui. Ah, Entendeu? e é assim mesmo que funciona E a é mentoria. assim que funciona a mentoria. E você não se sente afogado no mar de apostilas. Entendeu? Que essa era a Porque minha você já sensação. tinha feito, né? Que eu já tinha feito, né? Então, eu precisava desse norte. Então, a mentoria do Pedro é muito completa. Eu tinha uma reunião semanal com um psicólogo que chama o Anjo. E tinha uma reunião Que loucura, mensal que com o legal. mentor, que é o médico. Então, semanalmente, o Anjo organizava a minha semana. E mensalmente eu tinha uma consulta, eu tinha uma reunião com o mentor para ele organizar a minha estratégia de estudo. Então, aquilo que não estava funcionando, a gente reajustava. A quantidade de legal. questões, a quantidade de provas que eu ia fazer, quando que eu ia começar essas provas, se a gente ia mudar o tema das aulas ou não, Que legal. se a gente ia mudar a forma que eu ia ler o meu material de estudo. Então, essa era a parte mensal que a gente ia ajustando. E Bem como era a personalizado, métrica? né? Muito. Pra muito você. A métrica para ele personalidades. entender e te consertar. Como é que né? era a métrica dele? Ele, Provas? ele te dava a prova, quer dizer, ele Não, te dava essa é a parte muito maneira. Antes de você entrar na mentoria, existe um processo seletivo, porque eles não é livre, você quer e você vai lá e faz. Existe uma seleção, porque o Pedro ele pega poucos alunos por ano. E aí ele vai analisar esse perfil. A intenção dele não é pegar alunos, né, mentorear alunos extremamente inteligentes, certeiros de que vão passar. É justamente aquela pessoa que tem dificuldade no aprendizado, dificuldade na estratégia. Eu deveria ter feito isso, gente. Seria tão mais fácil. Ele vem e fala assim, você quer estudar, você vai dar tudo de si, e você tem dificuldade, você precisa de alguém para te organizar, então estamos aqui para isso. Então, você é selecionado. A partir disso, você fez lá a sua matrícula, pagou direitinho, você passa por eu esqueci o nome agora, é uma pesquisa socioemocional, pesquisa de quanto que você procrastina. Então, ele faz uma análise do seu perfil e vai selecionar, seu perfil é esse, você tem esse nível de procrastinação, você tem esse nível de desatenção, você é mais metódica, você... É muito mais social o negócio, né? Isso. Personalizado para É, sua muito carreira. personalizado, totalmente é. estratégico. Do que o médico curso. Isso. Sim, Falando. Total. muito personalizado. Eu acho que são propostas bem Totalmente diferentes. diferente. Bem diferentes. E eu precisava disso. Essa é a minha demanda. Eu precisava de alguém no meu pé, de alguém que entendesse isso e fosse assim, eu tenho uma certa dificuldade para aprender X coisas, então a gente vai trabalhar de uma forma diferente. E aí, a partir dessa análise que ele faz do seu perfil, então, e tal, ele vai selecionar o mentor e o anjo. Que legal. Agora tá um pouco diferente, porque eles botam... você vai fazer toda essa Isso etapa. tudo é online. Tudo online. Tudo online. Ele tem salas de estudo, né? Não são aulas ao vivo, mas tem salas de estudo. O aluno chega com seu computadorzinho, seu material e senta e estuda, sala de estudo. Só que em Goiânia, e tem outros estados também, mas eu não sei ao certo quais são. E depois, hoje tá essa questão de mentor e anjo, ele não é mais totalmente a instituição que escolhe. Você vai fazer todo esse processo, né, de socioemocional, enfim, e ele vai dar opções de anjos e mentores. E você aí se conecta. você vai selecionar aquilo que você acha que você vai se conectar. Isso é legal. Muito legal. E as aulas, elas não são as mesmas para todo mundo. O Pedro fala muito assim, o que funciona para Chico não funciona para Francisco. Então, faz muito você, sentido. além desse teste socioemocional, você faz um teste para ver como é que está o seu nível de estudo.
Então, você ali naquele teste vai ver quais são as suas demandas, qual é a matéria que você tem mais afinidade. Você já passou na residência ali, né? Isso. Pra você entrar na mentoria, ele já te preparou mentalmente. Faz umas 100 questões para ele analisar como é que você tá. E aí sim vai entender como é que vai funcionar o seu ano. Se você vai começar com clínica, se você vai começar com cirurgia, se você vai começar com preventiva, como é que vai funcionar a sua lista de questão da semana, quantos flashcards você vai ter, se você vai estudar todos os dias, né? Então, eu precisava dessa forma de ensino, dessa forma de preparo. E tem muitas coisas ainda da mentoria, sem que dúvida. é muito incrível. Deixa eu te perguntar, como é que você chegou aí, eu ia a perguntar isso? isso. Né? Como que eu descobri? Porque você já tinha um modelo mais tradicional, Sim. clássico, que é pelo menos no Rio de Janeiro, O que médico tem a único. fama, que ela vai falar Né? um pouquinho. É mais tradicional, né? Mas aí você descobriu, talvez pela falha, eu não passei, Não eu quero tenho ir, esse se não serviu problema, pra mim. Conversou com amigos, e aí como é que você descobriu Eu Pedro Miranda? descobri muito no acaso. Eu estava trabalhando e aí, por um acaso, a médica que estava trabalhando comigo era uma colega de faculdade. E a gente conversando, você vai tentar de novo esse ano, não vai? Eu falei assim, vou, só que eu não sei que cursinho que eu vou fazer. Estudar sozinha não é uma opção. E aí, ela me falou da mentoria, né? E eu falei assim, vou pesquisar sobre, tá parecendo muito bom para ser verdade, né? E aí eu fui procurar sobre, ainda fui meio duvidosa e tal, mas resolvi enfrentar e O que te descobri. dá duvidosa? É em relação ao Ah, não é? clássico Isso. e achar que qualquer mentoria é um guru, qualquer... Isso, exatamente. Coach, essa a sensação impressão do que a gente coach. tem. Isso. Essa sensação. É muita palestrinha, sabe? Mas não, realmente funcionava. Mas sim, funcionou. 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 Você tá na lista lá. Sim. Mas, É game. mas o momento que você decidiu, eu vou tentar, foi assim? Ou você teve Pesquisou uma muito. virada de chave que, não, aqui tem algo É difícil. real? Até porque é um investimento bem alto. Foi né? um investimento muito alto, né? E eu cheguei no final do ano de 2024, assim, tá bom, chegou dezembro, o que eu vou fazer da minha vida? A gente vai estudar de novo, a gente vai ficar mais um ano parada, a gente precisa definir. Eu tava cansada, trabalhando demais, então fica meio para baixo, sem muito ânimo para estudar e tal. E aí eu fiz o processo seletivo, né? E aí você tem um vídeo, você começa a entender como é que funciona a mentoria, como é que funciona o extensivo, e aquilo vai te dando ânimo. Falei assim, legal, isso aí eu gostei, isso aí é pra mim. Então, falei assim, eu tenho essa dificuldade mesmo, eu tenho essa demanda, eu acho que isso realmente, essa estrutura funciona pra mim. Porque depois eu não ia ter mais tempo de estar presencialmente no Medicurso para assistir às aulas, né? Com a demanda de trabalho. Então, eu não ia conseguir estudar só assistir aula e fazer questões em casa sozinha. Eu precisava de alguém assim, você vai estudar essa matéria hoje, você vai fazer tantos E flashcards ajustar de acordo hoje. com o seu trabalho, né? E já, Exato. suas nesse demandas. momento que você decidiu pela mentoria, você já tinha a opção de escolha da ginecologia obstetrícia. É, você já Sempre sabia tive, que era. sempre tive. Que era isso. Até tentei fugir, mas não deu certo. Bom, pra gente só ter um método comparativo aqui, pra você contar um pouquinho, desde da parte acadêmica, como que foi sua escolha, se você também teve outras opções e foi o médico... Passou por alguma liga. Você formou em Alagoas. Formei em Alagoas, eu sou de Isso. Alagoas, natural de Alagoas, formei lá, fiz faculdade lá. E assim, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui. Eu lembro que há um ano eu estava maratonando esses podcasts para saber onde que eu ia colocar a minha nota. Então, aqui assistir foi essencial. Eu escolhi o serviço que eu tô por causa do podcast, né? Então, Bom, para mim é uma honra estar aqui um ano depois, Isso. conversando com vocês. Então, assim, meu processo de escolha por GO foi na faculdade ainda. Foi, assim, não foi fácil de decidir, porque eu era uma aluna que gostava de tudo. Então, tudo que eu passava, eu falava, ai, que legal, isso aqui eu acho que
acho que eu combino com isso aqui. Então, assim, sempre eu me empolgava. E aí começou a ficar difícil, né? Porque foi chegando a época do internato e eu ainda não sabia o que eu ia fazer. E aí eu lembro que eu acompanhei uma amiga que é ginecologista, na época ela já era ginecologista, e aí eu pedi para acompanhar ela algumas semanas. E aí eu fui lá, a gente rodou todas as maternidades. Que legal. Ela me colocou como R1 mesmo. Então ela me botava para fazer tudo sozinha, cesárea, parto vaginal, colocar miso. Então tudo eu fazia sozinha. E ela lá segurando na minha mão, me ensinando. Então, assim, depois dessas semanas, eu me apaixonei primeiro pela obstetrícia mesmo. Sempre é uma parte mais incrível. Pela obstetrícia. Então, assim, eu me identifiquei muito nos plantões da obstetrícia. Então, assim, foi quando eu bati o martelo que eu queria fazer GO. E aí, isso foi na portinha, assim, do internato. Eu ia começar o 5º ano, o internato. Então, eu comecei o internato já com essa escolha, com a decisão. Já sabia que eu ia fazer GO. E aí, foi quando eu comecei a minha preparação. Né? Então, eu comecei fiz o medicurso no 5º ano do internato e fiz o med no 6º ano. Né? Eu optei mesmo pelo tradicional, eu não queria errar. Mas você conhecia outros? Porque assim, eu não conhecia nada, eu só fiz pela fama mesmo, porque todo mundo fazia. Então, pois é. Quando eu comecei, foi em 2022, foi o meu 5º ano do internato. Então, naquela época, já existiam muitos cursinhos. Mas não tem esse boom de cursinhos de hoje em dia, né? Não, hoje em dia tem até vários cursinhos nem conhecia. muito bons. Mas naquela época, assim, todo mundo que eu conversava faz o quê? Medicurso. Foi pioneiro, né? Foi o que explodiu. Exatamente. Né? Parecia que se você não estivesse fazendo, você estava ficando pra trás. Tava fora da... Se você começasse seu internato, mas você não faz o medicurso? Já tava pra trás. E aí, até o psicológico já fica, fica abalado, também derrotado. Com certeza. E aí, assim, quando eu comecei o internato, eu comecei o medicurso. E aí, eu optei, eu falei, não, vou no que é seguro aqui, né? Vou caminhar no que é seguro. Então, eu optei por fazer o medicurso. E outra coisa um ponto que me atraiu também foi porque as aulas eram presenciais. Naquela época, para mim foi bom. Por quê? Porque eu estava no internato, então, uma vez na semana, eu tinha que tirar ali 5, 6 horinhas do meu dia para poder assistir aula. E eu acho que isso foi bom para mim, porque eu ficava mais disciplinada. Então, se eu perdesse aquela aula naquela semana, na outra semana eu tinha que correr atrás, assistir a aula da semana presencial e assistir a aula via online da aula que eu já tinha perdido da semana passada. Então, isso trabalhou muito em mim, a disciplina. Foi bom porque você saiu da pandemia. Isso. A pandemia levou... 2020, trouxe todo mundo 2021, pro computador. Todo mundo, tem muita gente que queria sair do computador, né? Foi isso, foi nessa transição. O online, às vezes, você fala, vou deixar para depois. Isso aí. Pause Hoje em dia, é difícil você segurar a atenção, né? Esses vídeos muito curtos. A gente não está muito acostumado mais com ligar lá a aula e prestar atenção ali por 6, 5 horas, né? E também não dá para botar na velocidade 2.0 no presencial. Você tem que sentar lá e assistir, né? Não pode botar pausa, tomar um cafezinho, não dá. Então, para mim, foi bom. O medicurso, o 5º ano do internato, fazendo o medicurso, foi bom. Tanto para a base mesmo, né, dos assuntos, quanto para os estudos para o internato também. Então, eu estudava para o internato com o medicurso. Porque o medicurso é um curso que ele fornece muita base para você. Tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Eles conseguem dar muito conteúdo, assim, absurdo. É bem aprofundado. Complementa muita coisa na faculdade. Muito, complementa de uma forma muita prática coisa. de você entender. Às vezes você pega aquele livro, aquele Guyton, e você olha e você fala assim, é hoje. Aí quando você vai assistir uma aula do medicurso, cara, eles explicam uma forma... mastigaram bonitinho. Isso. Soa muito prático. Muito prático. Era só isso. Poxa, que loucura! Então, assim, pra mim foi bom. O medicurso faria novamente.
Aí eu fui para o 6º ano da faculdade, né? Eu fiz o MED, eu optei por continuar. Que é uma extensão. Que é uma extensão. Do médico. Aí é mais por especializado, patologia. mais voltado para... por casos clínicos, patologias, e síndromes. né? São aulas, são separadas por síndromes, as aulas. Isso mesmo. Então, assim, eu considero que é uma complementação mesmo, como você falou, do medicurso, né? Então, eu optei por continuar a fazer o MED. Também. E aí, sendo que no 5º ano eu não tinha estratégia de estudo. Eu não ia prestar prova naquele ano, então eu estava só estudando. Eu estudava, ia para as aulas toda semana, fazia tudo conforme o script, mas eu não tinha estratégia ainda de prova, de local, nada disso. Então, no 5º ano, no 6º ano, as coisas mudaram mais um pouco, né? Eu fiz o MED e aí eu comecei a pensar em estratégias, métodos de estudo que fossem eficazes, né? Porque até então não tinha nenhum método, nenhuma estratégia, nem nada não do tipo. fornece isso. Não fornece. Eu não sei como é que tá hoje em dia, Eu né? também não. Parece na minha que época... tem uma época- parte de mentoria agora. Deve ter colocado. Mas eu não cheguei a fazer, porque então não tenho como na falar. minha época era aula, faça as apostilas e façam Isso, as questões da prova. Isso. Então, eu estava sentindo falta disso, né? Já era o 6º ano, eu já ia prestar prova no final daquele ano, então eu precisava de algo mais, né, direcionado. Foi quando eu encontrei a mentoria do Bernardo Prete, que é o Além da Medicina. Isso foi em 2023. Você encontrou como? Pelo Instagram, né? O Instagram, algumas amigas também fizeram. E eles estavam muito no hype em 2023, eles estavam investindo muito em marketing. Então, eu escutava eles o tempo inteiro. Aparecia para mim Quando nas você minhas também tá redes nesse sociais. universo, se você entrar no Aparece celular isso. dela, no patrocinado, só no vai negócio, ter- só vai não ter é. coisa de residência médica. Isso. Não para mais. Então, eles estavam investindo em marketing pesado. E aí, eu conversei com as Aí te fisgou. amigas. Aí me fisgou, né? Uma resibulanda que estava lá, desesperada, precisando. Eu amei esse termo, resibulando. É isso, Muito bom. resibulanda. E aí eu tava desesperada. Cara, não tá. O MED é muito bom para assunto, para o banco de questões dele. É absurdo, é bizarro, assim. Questões. A didática das aulas é incrível. Eles são muito... Muito. Os professores são excelentes. São muito excelentes. bons. Quer dizer, na Questões verdade, vocês comentadas. duas fizeram Mentoria. Isso. MED com mentoria. Isso, Sim, sendo sim. que a mentoria que eu fiz é um pouquinho diferente da dela, sabe? Essa mentoria, que é o Além da Medicina, na época que eu fiz, em 2023, que eu fiz junto com o MED, eles tinham uma plataforma de revisões espaçadas, programadas. Sendo que essas revisões eram com base no serviço que você... Então, você tinha que saber os serviços que você ia fazer, né? Que você ia prestar tinha plano. prova. Baseado na incidência dos assuntos, Sim. com base Prova naquelas para o provas. UFRJ, Isso, para o UERJ. Você fazia mais Aqui do questões Rio, sobre isso. né? isso, exatamente. Quais são os assuntos mais pedidos por essa banca? É Quais isso. são os assuntos... Isso, incidência mesmo dos assuntos com base nas provas que você vai fazer. E também com base no seu percentual de erros, né? Então, assim, quando você estuda lá, como é que eu fazia, né? Estudava pela plataforma do MED, assistia às aulas, fazia as questões. Quando eu fazia as questões, eu via lá quantas eu tinha errado daquela grande área, tipo cirurgia, acertei X de tantas questões. Aí eu ia lá na plataforma da mentoria, colocava lá o assunto que eu tinha estudado, quantas questões eu tinha errado, e ele dava lá, já fornecia a próxima revisão. Então, tipo assim, não, sua revisão tem que ser em X dias, porque você errou tantas questões. Tá péssimo em cirurgia tal. Péssimo em preventiva, que era o meu caso, né? Preventiva nunca desceu, até hoje eu não sei como é que faz. E aí, errou tantas questões. Então, baseado nisso, e baseado onde você vai fazer, aí ele monta lá o seu cronograma. Vai filtrando. Vai filtrando. E aí, mais para o finalzinho ali, da metade do ano para o final, eles fazem uma revisão mais aprimorada com base nos locais nos serviços que você vai prestar prova. Então, isso também é Também muito são bacana. bastantes alunos ou são Existe uma selecionados? diferença nas Não, a duas plataforma- mentorias, né? A plataforma que eu tenho também é bem parecida Isso. com isso. Aí, ele também fornece
coisas adicionais, como, por exemplo, também temos um monitor. Então, tem lá um grupinho no WhatsApp que eles fazem com o monitor, que também é médico, e os alunos. E também você podia marcar reuniões com psicólogos também, com psicopedagogo. Olha, não tá tendo mas, jeito. Assim, Você fez alguma? Então, psicóloga? aí eu vou acho que ser... na residência daqui a pouco vai começar a ter, entendeu? Eu vou assumir. Burnout. Eu não fiz muito. Essa parte aí eu não fiz. Então, assim, os grupos do WhatsApp eu não acompanhava tanto, porque não era algo que me chamava muita atenção. O que me chamou a atenção mesmo era a plataforma. Porque era muito bacana de mexer. E também eu não precisava pensar no que eu ia estudar. Você precisava focar em tal coisa. Isso. E o teu era igual ao dela, do tipo, tinha um limite de gente? Você tinha que passar por uma... Não, Uma avaliação. não existia isso. O que me pagou, parece entrou. O É Pedro isso. Miranda é uma coisa mais emocional, E né? mais- Analisa mais Eu o acho. indivíduo E também pra mais dar personalizada. Sim. Também mais personalizada. O seu é mais IA. Isso, é isso. O que me IA. dá é IA. É IA. É um algoritmo que você Isso. entrega, ele te devolve assim, ó, estuda mais Isso. isso, mais isso, mais isso, porque o FRJ é assim, o É. RG é assim. Bota um banco de questões e Isso. fala, ó, o R já Mas é adora. lógico, tem toda uma inteligência Hoje- Humana por ali para trás. identificar essas questões. Lá em 2023, que foi quando eu fiz, não tinha muito essa coisa de IA muito aflorado, sabe? Ainda não tava. Hoje deve Hoje tá em uma dia coisa de deve ter maluco. várias aí por aí que eu não sei, né? Não tô mais na. Não Nem tô mais quer procurando. lembrar Nem disso, quero né? mais. Mas deve ter, né? Eu tô Com fazendo certeza. também essa parte. Com Yes. certeza. A do Pedro também tem essa plataforma, né? Então ele fala muito sobre isso, a parte do IA e a parte do humano. Então tem essa parte muito humanizada, né? Da parte da análise pessoal e essa plataforma da inteligência artificial, que é a plataforma se ajustando às suas demandas do estudo. Então você pode fazer a mentoria com outro cursinho para ter as aulas, ou você pode fazer a mentoria com as aulas do Pedro Miranda, né? Dos professores e tudo mais. Tem toda uma equipe. E essa é uma diferença entre as duas mentorias, porque a dela você tem a opção, a do Pedro, no caso, tem a opção de fazer o cursinho Dele dentro da mesmo. mentoria. Ele tem os próprios professores dele, Isso. tem tudo. Já A sua não, a do Bernardo, é só mentoria não. de estudo. É só a mentoria de estudo. Você tem que ter o teu próprio meio aí, seu próprio curso para poder... Dentro disso que vocês viveram, assim, né? Estão vivendo ainda, mas vocês acham que foi de fato necessário para vocês alcançarem, né, a nota de vocês terem uma mentoria, terem um cursinho, né, para vocês alcançarem o que vocês estão? Você já dentro, né? Mas você, suas boas notas, você achou Com que foi de fato certeza. necessário? Com certeza, foi extremamente necessário. Eu não ia ter a mesma disciplina, eu não ia ter o mesmo controle, eu ia descansar mais. Assim, amanhã eu estudo, daqui a pouco, eu vou tirar uma soneca. Não, tem que ter aquele compromisso. Se você não fizer, você não vai ter um bom desempenho. E aí você tem reuniões para entender assim, por que está acontecendo, Larissa? Parece que Onde ele você- tem um compromisso com você também, né? Exatamente. E aí parece, no final das contas, você tá devendo, né? Você fala assim, putz, eu tenho que impressionar Exatamente. Pedro Miranda. Semana que vem, E o semana que boleto é alto. Vocês vão falar de boleto é boleto, alto, tá? sim, Eu sim. quero Ó, saber. Semana que vem eu tenho reunião com o Anjo e eu tenho que dizer, deu para fazer tudo? Entendeu? Ou não deu? A gente tem que adaptar? Como é que vai ser essa semana? Mas assim, parece um terror, mas tem seus ajustes. Falei assim, olha, mês tal eu vou ter uma viagem em família. Beleza, Não quero então pensar em nada. vamos ajustar. Vamos ajustar, então, para umas semanas antes, a gente fechar alguns dezeros, fechar alguns temas. Vamos dizer, você vai ter tempo na viagem de fazer uns flashcards? Vamos fazer uns flashcards me na livre, viagem? claro ou que você não. não vai querer fazer nada? Entendeu? Então, Claro que é não. tudo bem Claro que personalizado, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente está falando muito do cursinho ou mentoria para atingir um desejo. Sim. Esse desejo é entrar numa residência. Hoje, entrar numa residência é muito difícil. Nossa, Muito. tá ficando cada Cada dia vez mais mais. Funil. difícil. Sim. Eu pergunto para vocês, sempre foi na hora que você estava lá no teu 6º ano, internato, ou você que foi trabalhar, fez um ano sabático e falou, não, sempre foi importante ser residente? Olha, eu pra não vocês? tinha o plano B.
O meu plano A era ser residente, era entrar na residência. Sempre. Sempre. Assim, eu até tentei buscar um plano B, mas eu sempre voltava para Qual residência. seria o plano B? Pós. Fazer uma pós, mudar a especialidade. Qual é exatamente onde eu queria chegar? Qual é a impressão que hoje vocês têm? E isso é importante para a nossa audiência, porque às vezes as pessoas estão muito... Tem gente que está muito descansada. Tem gente que é muito inteligente, sabe muito e está descansado. É isso que eu vejo, é que o pessoal vai se forma, começa a trabalhar, ganha dinheiro e deixa um pouquinho de lado, né? Não vai... Qual a opinião de vocês em relação... O que você viu? Você olhar e falar assim, não vou versus fazer residência? pós, não. Porque ela já... Eu acho determinada. que para áreas que tem a parte cirúrgica, é importante a gente fazer a residência pela estrutura que as instituições dão pra gente. Oferecem, entendeu? Então, volume. Não tem o volume, principalmente. O contato com a parte acadêmica, com a parte científica, com a parte prática, que a gente sabe que na pós não vai ter essa mesma oferta, né? Essa mesma variedade. Fora o custo, né? De uma pós, né? Que você vai ter que trabalhar para pagar esse custo. E às vezes não vai ter o tempo necessário para isso. Sim, você vai ficar muito Mas estressado. vocês falaram custo, dinheiro, nós estamos falando de pós. É muito mais... O que é mais caro? A mentoria ou a médica? Não. Estou falando mais de cursinho, não. Elas me falaram que é muito importante entrar na residência. Isso eu acho muito legal. Né? É genuíno isso. Embora tenha pessoas que acham que uma pós vai resolver o problema. Eu acho que depende da especialidade. Sem julgamento de valor, eu queria saber o seguinte. O que vocês acham em termos de custo? O que custa mais? 3 anos de residência com a bolsa que vocês têm, ou uma pós-graduação, 2.000 horas, eu não sei como pagar tá para hoje, isso. enfim, pagando para isso. O fato de eu pagar, mas eu também deixo de receber. Vocês estão 3 anos trabalhando com uma bolsa de 3.060 horas semanais. O custo, eu Olha diria... quanto que vocês estão gastando para isso. Às vezes mais de 60 horas. O custo, eu diria, já passando por tudo isso, é a sanidade mental Isso, Paula. Agora você falou tudo. É o único custo. Você escolhe a residência, mas você pode perder levemente. Um pouquinho no primeiro ano. Né? Você faz um burnoutzinho, né? Um pouquinho da sanidade. Quer dizer que para vocês... Esse é o custo. A residência era uma coisa... Não, para mim muito não. importante. É porque eu acho que não tem atalho para isso, sabe? Eu acho que principalmente para especialidade. Para especialidade. Eu acho que existem especialidades, vamos supor, dermatologia. Óbvio que se depois você tem que estar, né, inscrita lá pela sociedade e tal, não sei o quê. Tem algumas pós que estão... São excelentes. E aí se você fizer, são excelentes. E eu acho válido, dependendo até de onde você quer, o que você quer fazer de carreira, né? Mas pra nossa, que é o que você falou, tem uma parte cirúrgica eu acho grande. Que a residência, ela é imprescindível, assim. Eu acho que ela... E tem até algumas pós que tem a carga horária da residência, mas a gente sabe que não vai ter a mesma oferta que a residência vai trazer, a mesma riqueza. Sabe? Com certeza. E assim, vocês estavam falando sobre isso do tempo, né? Que quando a gente passa, às vezes as pessoas ficam meio perdidas quando terminam a faculdade, tem aquela pessoa super inteligente, aí não faz residência, aí fica no cursinho, ou às vezes não passa e se frustra, né? Eu sempre falo aqui nesse podcast, e eu já fiz até um vídeo sobre isso, falei assim, eu falo isso hoje porque uma residente falou isso. A gente tem que comemorar que a gente passou na faculdade de medicina. A gente fez 6 anos de faculdade de medicina. São 6 anos muito difíceis. São 6 anos que vocês são os orgulhos da família de vocês. Vocês são os médicos da família. E, cara, por um momento, por um estalo, a passar para residência anula praticamente tudo isso. E aí, quando essa residente olhou para mim e falou assim, cara, é verdade, às vezes a gente não curte o momento de ser médico. De olhar e falar, eu venci, eu sou médica. Independente dos trancos e barrancos que foi, você é médica. Então, às vezes não passou, ok, só curte que você se formou como médica. E você é um orgulho, sabe? Meu eu pai acho isso falou incrível. muito isso pra mim no final, né? Quando eu não passei,
na primeira vez, em 2023 para 2024, eu fiquei muito mal, chorei, fiquei desesperada. Fica mesmo, né? E Não tem meu pai falou como. assim, você é médica? É como se você se Para com cobrasse. ele, para com isso, você é médica. Como se você não tivesse finalizado. Isso. Você E sabe às lá vezes que é uma tudo que questão você para já passou. amadurecimento, né? Exatamente. A E gente eu sei- precisa. Sabe o que eu percebo, assim, principalmente nós da área de saúde, né, nós médicos, que a gente tende a falar assim, ai não, quando eu entrar na faculdade de medicina, aí eu vou ser feliz, vou ser realizada, aí você entra, tudo certo. Aí você se forma. Ah não, só quero me formar. Só quando eu me formar, Vai dar aí tudo vai certo. dar tudo certo na minha vida. Aí você se forma, né? Quando você se forma, você começa a estudar, dar plantão, começa a dar plantão, aí você começa a pensar, não, agora eu só preciso passar na residência. Quando eu passar na residência, eu vou ser muito realizada. Sim. Aí você passa e se torna R1. Aí você pensa, Só quero que só acabe. quero que acabe. Cara, aí você começa a perceber que você não está curtindo a fase que você está Exatamente. passando. Sim, né? e sempre vão ter novos desafios, novos obstáculos. Quando você desafios, termina exatamente. a residência, você entra, né? Você fala, e agora? Isso. Agora que eu tô solta no mundo, agora eu tenho. Ah, eu só preciso do meu consultório. É. Aí você fica naquela luta. Quando você consegue o consultório, você fala assim. Tá, e aí? E aí? Eu preciso passar para um R4, né? Então, assim, é sempre. A gente não tem a fase da comemoração. Isso. E eu me prejudiquei muito nisso. Eu me anulei muito. Eu fui muito cruel comigo mesmo. Quando essa residente falou isso, eu falei assim: realmente, eu fiquei apavorada, eu fiquei mal, eu não lembro de... Eu curti o quê? Festa, aquela semana incrível de festa, missa, jantar, todo mundo paparicando, vestido lindo, maravilhoso, nananã, e aí acabou ali. Dia seguinte, trabalho. No dia seguinte era assim, eu preciso passar, e assim, não existia outra possibilidade. Então, quando a gente fala um pouco do... Eu também já recebi até uns cortes de comentário falando assim, vale a pena, sim, ficar um ano sabático, fazer dinheiro? Eu falei, gente, vale a pena o que for melhor pra você, Isso, é depende óbvio. da realidade da É pessoa. porque pra mim não É. funciona perder o time. Se eu perdesse o time, já era, sabe? Tipo, eu não iria continuar. Mas a gente tem que, pelo menos, só curtir cada conquista, Isso. sabe? Poxa, você passou... Caraca, isso já é mais do que muita gente conseguiria fazer. Então, parabéns. Curte esse momento. Não passou, e eu costumo brincar isso aqui também. Talvez você não passou porque não era pra você ser R1 de um grupo chato naquela época. Entendeu? Tem muito grupo chato. Entendeu? Às vezes não era o ano que era pra você entrar. não Deus era é meu tão ano. perfeito que ele olha e fala assim... Não vou botar ela nesse ano, não. Não é essa conexão de pessoas Essa que eu aqui quero. não vai fluir pra ela, a gente, entendeu? a gente vai fazer um episódio aqui, residência e grupo chato. Não, vai ser muito Olha, bom. eu acho que vai Não, bombar. Exatamente, mas não, quer dizer, vai ter anonimato, mas a gente vai caracterizar os chatos, né? O preceptor chato, isso tem muito a ver com hierarquia, né? Muito, na Hierarquia é residência uma tem muita coisa hierarquia. muito... Ela é velada. Hoje melhorou muito. Na minha época, a hierarquia era Residente e talvez preceptor. confundida com super respeito. Então, Hoje é eu assédio. hoje quer dizer, as coisas estão muito... Mas não muda nada. Você Ela tem existe, medo da ela tem que hierarquia existir. entre residentes? Depois você Não. fala. Não Nunca nem chego- pensou nisso. Assim, Ainda o não meu... entrou nesse mundo. Não Calma. entrei nesse mundo. O que, assim, voltando só um pouquinho para chegar nessa parte, você falou sobre o perder o time, né? Que eu fiquei um ano também parada. O que me ajudou muito a voltar para esse time, ou não ficar tão perdida no limbo, é que o meu esposo, ele fez residência de buco na UERJ. Isso é muito bom. Então, ele Você falou estava assim, sempre ligada, né? E ele toda... Você tem que fazer residência. Você tem que fazer residência. Houve muita Bora cobrança voltar. dele? Houve bastante cobrança. Você vai ficar... Então vocês vão comemorar daqui a pouco. Muito. Falta pouco. Você vai mandar mensagem pra Tem gente. que comemorar, hein? Vamos É. comemorar. E aí, essa parte do... Então, essa parte de medo da hierarquia, ele sempre... Como ele fala tanto, porque ele pegou a fase em que realmente era hierarquia, não era assédio, né? Então, eu falei assim, beleza, eu sei que eu vou passar por isso, tem que passar, e não existe outra opção de não passar. Então, vamos passar por isso.
Pensar que é temporário, né? É uma Exato. fase. São 3 tem data anos. pra acabar, gente. né? Existem 2 tipos, né, de hierarquia quando a gente fala disso. Hierarquia entre residentes, em que existe uma hierarquia de procedimentos, Existe. de papelada burocrática, Burocracia. que cada residente... tem residência que fala, não existe isso. Ótimo. Mas eu acho difícil, porque quando você chega no R3, você vai querer fazer uma cirurgia mais experiente do que... Então, assim, tem algumas coisas que existem, sim. E você não vai querer que fazer quando, a coisa quando que você fazia... vai querer botar miso com o R3? Só quando, né, uma Então, coisa... assim, não tem como não tem negar como essa negar. parte, sabe? E tem a hierarquia entre preceptores e residentes, né? Quando a gente fala de hierarquia entre... Eu acho essa a mais séria e eu acho onde entra o respeito. Que é o que ele fala. Se perdeu muito isso. Porque a gente... Acabou que todo mundo ficou meio... Horizontalizou. Horizontalizou o Você não tem ensino. mais o- Aham. Você não tem aquela coisa... Eu só consigo atingir aquela cirurgia ou aquele conteúdo com aquele cara. Então, assim, devo o máximo respeito para ele me passar todo esse conteúdo. Sim, é uma troca, né? Hoje não. Hoje, se eu quiser aquele conteúdo que aquele cara tem, eu consigo pesquisar na internet. Então, acaba que você perde um pouco daquilo ali, sabe? Do respeito que muito se tinha antigamente, que era muito vertical e você olhava e falava, eu quero que ele me note. Hoje você não tem muito isso. Se fulano de tal não me notar, beleza, eu vou fazer meu corre aqui e vou achar o que ela tem pra me oferecer. As pessoas esquecem muito também do networking, né? Isso, Exatamente. exatamente. Então, O, É super o importante. que você importante. falou, como é que E é? experiência. Não me note? Exato. Como é que você falou agora? Eu quero que se ele não me... Não, Não, se ele não me notar, Cara, não isso tem é problema. extremamente importante, porque Sim. uma das coisas que você tem, e olha, a gente tem um episódio para isso, tá? Como a gente escolhe uma residência. Não é só fluxo, preceptoria, centro de estudo. Você tem que... Um bom um relacionamento. bom relacionamento dentro da residência é extremamente Com importante. seus colegas, Se com fazer seus notar no preceptores. sentido de, olha, eu tô aqui presente, eu tô eu quero chegando aprender cedo, com você. porque isso vai te levar num momento que ninguém pensa numa residência, que é quando você chamar, ninguém aprende nada na residência. Você cria uma base muito boa. Você vê olha quanta coisa você vai ver. Você vai aprender com exercício constante daquela coisa, daquela cirurgia, daquela estereoscopia, enfim. E para você ter isso, você vai ter que ter alguém Mais do teu lado, experiente. mais experiente. É quando o teu chefe te chama para auxiliar cirurgias, para Pra ir para os partos. Pra ir pra trabalhar no seu consultório Isso. dele. Isso as pessoas não vê. Isso houve isso era a tônica na minha época. Não era no sentido de eu não tenho Reverência. a todo custo passar na tua frente para aparecer. Olha, eu tô aqui. Não era isso. O tô aqui era assim, Eu chegar quero. cedo. É ser proativo, né? Proativo. Não, e eu tá quero, lá. eu Porta. quero. Olha, eu sou uma menina que chego É. no horário, eu sou uma menina... Porque aí, fulaninho que tem, sei lá, um consultório, essa menina é pontual, essa menina é Pô, essa interessada, menina- essa menina eu vou levar pra mim, entendeu? Então, assim, é difícil. Eu fui uma pessoa muito privilegiada na minha residência inteira, eu não tive esse problema, mas eu tenho uma bagagem que meu pai me ensinou de... Você precisa disso. Então, independente de eu ter já, quando sair, muitas coisas prontas, eu era a pessoa que chegava cedo no plantão, eu era a pessoa que saía na hora que tinha que sair, eu era a pessoa que o que tinha pra fazer, eu tava fazendo, entendeu? Eu reclamava da hierarquia entre colegas, porque isso é chato pra caramba. Mas entre staffs e preceptores, era sempre onde eu queria ser vista, de Eu alguma vou contar forma. uma história aqui para vocês da minha residência. Já estava do meio para o final, aí o meu chefe me chama, né? Foi o professor que me orientou toda a minha carreira, até dentro da universidade. Ele me chama e me dá uma ordem, me dá um trabalho lá para fazer. Aí eu falo, professor, poxa, eu estou tão atarefado, o senhor vai me dar mais um trabalho? Tem o fulano, disse o nome. Ele tá... Eu quero você, porque você tá cheio de trabalho. Porque o cara que não tá com trabalho, não me serve.
Você que está com muito, é porque É faz. proativo, né? Então, isso é muito importante, né? Não é na questão de você... O bom relacionamento faz muita diferença. A gente Isso acaba me- esquecendo isso você- durante a residência. Quando tá com a minha idade e olha para trás, você fala, putz, como isso foi importante para mim, né? Eu cheguei para ele e falei, pô, eu tô cheio de trabalho, o outro ali não tá com nada, só me deu isso daqui. Eu não dei para ele porque ele não Por vai fazer. exatamente esse motivo. Se ele não tem Exatamente. nada, é porque ele não vai fazer. Eu tô dando para você E porque fora você vai fazer. que a ginecologia e obstetrícia, quando você termina, de fato, é muito difícil você, hoje em dia, né, é difícil a gente comprar um apartamento. Na época deles era um pouquinho diferente, mas assim, construir um consultório do zero Nossa. é tudo muito difícil. Então, assim, você começa com plantões, né? E você vai ser minha colega, você vai ser minha colega num plantão. Ou a Renata, foi minha residente, hoje ela é minha colega do mesmo plantão. Então, assim, se você mantém um bom relacionamento com todo mundo quer ser da sua equipe, você é bem falada. E isso vai se E as oportunidades vão Vão aparecendo, aparecendo. porque existe essa rede. Se ela não existir, você às vezes passa um trem maravilhoso e você não está na estação. você não se fez notado e você perde. É muito importante. Então, são ter duas essa boa- hierarquias aí. A dos colegas vai rolar de tudo. Sempre Mas a gente tem. vai fazer esse episódio, hein? Das Os sempre chatos tem. dos plantões. A convivência, É muito difícil. mesmo, né? Porque você está com um grupo de pessoas todos os dias, por muitas horas do dia, durante 3 Às anos. vezes mais do que em É. casa, né? Aquele Isso. pessoal, né? Então, assim, é quase que inevitável você não ter um atrito com uma pessoa com outra, mas assim, você sempre vai prezar pelo bom relacionamento com todos, né? Com seus colegas, com seus preceptores, com seus chefes, porque a qualquer momento você pode precisar deles. Né? Sim, não, e futuramente eu vou... Isso. E vice-versa, né? O R1, o R2 e o R3, eles não têm diferença nenhuma. Nenhum ali é ginecologista e obstetra. Eles só estão em Isso. tempo de experiência ali de aprendizado. Então, assim, ali é a parte mais difícil de você respeitar uma hierarquia, porque aquela fulana que tá mandando eu botar miso, ela não é nada mais, nada menos do que 1 ano a mais do que eu. Entendeu? Ela não tem título nenhum, entendeu? Então, assim, isso é o que pesa mais durante a convivência. Você olha e você fala assim, tá, mais 1 ano, Mas mais tem 2 gente que é anos. marrenta, Mas sabe né? que tem Tem gente gente. que sabe que eu acho que quando se cada um souber sua função naquela hierarquia, tudo fica mais leve. Porque se o R1 sabe que o trabalho dele é esse, cara, ele vai fazer, ninguém vai Dançar precisar com mandar Mas tem pra aquele você. que... Mas, Mas sempre, tem. que foi o Sempre porquê você tem. não entrou. É. Você ia pegar um grupo que não ia dar certo. Foi Então, só por isso. Foi só por Só isso. por Deus é isso. muito Vamos perfeito. falar um Perfeito. pouco. Vocês falaram das mentorias e dos cursinhos. Foi muito bom porque vocês experimentaram E eu as duas. eu não conhecia a mentoria, né? Na Aham. minha época não tinha isso. Eu queria saber de custo. Sim, ordem de grandeza. Eu acho que não tem problema falar. Aproximadamente, não é Uma uma coisa... mentoria do Paulo Miranda, por exemplo. Então, Que deve ser igual a muitos outros, mas Aham. ela parece bem Ela é mais completa. personalizada. Ela tem um valor mais altinho do que as outras do mercado, né? se eu não me engano, ele é mais cara. É. Ela é mais cara e ele não tem nenhum tipo de desconto. É para 1 ano. É para 1 ano. Você tem que pagar, dá em torno, num geral, sem ser um mensal, tipo no ano, Aham. dá em torno de 20 mil. 20 mil. 20 Tá, Mas você vai te garante pagar- boas notas. 2 mil por mês, mais ou menos. depende, São- você faz o acordo lá, quanto que você quer pagar, vai pagar uma entrada, ou você vai querer pagar realmente mensal. Ah, mas Né? é mais legal. Aí você vai fazendo. Quando eu até contei uma vez o valor, assim, não é muito boa e tal, só que é cara. Mas o que eu tava falando, eu tive alguns privilégios para isso. Por exemplo, o meu esposo me deu todo o suporte esse ano de 2025. Eu falei assim, é para estudar. Então a gente vai fazer valer a pena. Vai fazer valer a pena o dinheiro investido. Você Eu já falei, tinha viajado, né, já amiga? tinha Você foi viajado. pra onde? Fui pra Itália. Internacional. A gente Você é imagina ela quando eu estiver na residência. Aí É um mês, são 30 dias. Amsterdã, Pô, mas Frankfurt. é uma coisa chique. A gente é chique. Aí, então ele me deu todo o suporte. Eu falei assim, olha, então vamos fazer valer a pena, porque está sendo um bom dinheiro investido. Eu vou sair de alguns trabalhos, trabalhava
um dia 24, terça-feira, e eu falava que era o meu estudo remunerado. Aham. Porque é um ambulatório em que eu quase não tenho movimento. Então eu ia pra lá pra estudar. Sim, Então eu trabalhava terça 24 e sábado meio período. sim. E passava a semana inteira estudando. Que nem personal, minha filha. A gente paga, a gente tem que ir. Isso. Então Então- eu tive esse suporte, né? Que eu sei que não é a realidade de muita gente. Não é. E ainda escolhi fazer a parte do extensivo do Pedro Miranda porque eu também não ia ter como pagar a mentoria mais um cursinho fora, que ia ficar muito mais Pesado. pesado. Eu Mas nem hoje lembro. você indicaria. Totalmente. Legal. Se por algum acaso, uma infelicidade, por algum grupinho que eu não vai me adaptar no que vem, eu não venha passar, Não vai acontecer, porque agora você passou pelo podcast. Tudo tá contribuindo. tudo tá fluindo. Eu faria totalmente de novo. 100%. Eu não sem lembro dúvida. Ele é muito curso do assertivo. MED, o O valor. MED, se não me engano, o MED curso e o MED, se não me engano, acho que era R$1.200 Isso. Por mês. por mês. Caraca, aumentou. Também não era isso também meu. é um curso caro, não é? É um caro. curso... Daria mais ou menos isso que É eu caro. paguei por mês. Mas assim, eu fiz o MED Master também, porque eu me formei no meio de 2023. MED Master é novidade. MED que eu Master conheço. é um... É eles do MED? oferecem, é do MED Grupo. Ah. Eles oferecem para quem fez o MED curso e o MED, por 2 anos seguidos. Então, Igual no PlayStation. Você vai ganhando, vai ganhando XP, prestígio. Ah, ele te dá. É isso, é o Vai tipo ganhando. de- MED Não, Master. Foi esse que eu fiz também em MED Master. 2024. E aí, esse você não tem direito às aulas presenciais. Isso. Esses são só as aulas online. Mas eu já tinha ido para as aulas presenciais do MED curso e do Mas MED qual é a por 2 anos diferença seguidos. do A produto? plataforma é a mesma, o produto é o mesmo. Só muda que você não tem as apostilas físicas e nem as aulas presenciais. Mas a plataforma é a mesma e as apostilas É como se são você digitais. mantivesse com as plataformas. Isso, as aulas atualizadas. O MED Master é assim, você tá no jogo. Não, É aquele negócio. Vou te deixar fazer Ganha. mais um aninho aqui, Isso, mais um mais um pouquinho. aninho aqui. Aí o MED Master é um pouquinho mais, acho que é uns Sei, né? 800. Na época que eu paguei, eu fiz também um meio período do MED Master. Foi 600 e alguma coisa. Eu não sei, eu acho que gira em torno, não sei se é entre os 600 e 800 reais. Mas eu sei que eu lembro que o MED curso e o MED é 1.200 E vocês têm na conhecimento mensalidade. de algum outro Curso? curso? que MED tá- Coffee, que tá né, eu hoje- acho. O É. MED Coffee tá no... Tá hypado. Tá no hype. Aham. Tem um Tem outro que uma Medway. menina mandou E eles também. regulam É. mais ou menos, o custo é mais ou menos E isso. eu acho que é um pouco menos, Menos. né? É. Eu não sei hoje em dia como é que tá, mas eu acho que é um pouco Mas menos. funciona da mesma forma, né? Com flashcards, com aulas, normalmente plataforma. Isso, Banco aí de depois perguntas. o MED colocou também plataforma de flashcards dentro Não da tinha plataforma essa. deles, É. não tinha. Depois ele criou também uma aba aí de mentoria, mas que não era bem uma mentoria, né? Era um encontro, era um né? encontro Que ele semanal, falava, que ele tipo, falava sobre algum assunto, Isso, né? pra dar ânimo. Pra dar ânimo. Eu acho que tá Papo faltando. A gente Motivacional. podia propor para as Motivacional. residências médicas um anjo, né? Também. Eu acho que seria. Essa fundamental. ideia do anjo é interessante, Eu achei né? fundamental. A gente Foi. tinha que ter um psicólogo para residência, Com sabe? certeza. Porque o pessoal dá uns lé com creque. Dá sim, com certeza. Vocês acham que, de fato, durante o cursinho que vocês fizeram, que vocês estão fazendo, é importantíssimo fazer provas? Com Fundamental. certeza. Eu fiz isso durante o ano Fundamental. inteiro, quando Fazer na minha provas. preparação. Eu lembro que eu fiz. Como Vocês eu falei, viram, eu fiz, aí incluindo, vocês viram muitos vídeos? Porque hoje em dia tá tudo todo. Eu vejo às vezes, me entrega muito, né, no TikTok. Por eu ter o podcast, tudo, Aham. as pessoas comentando. Fiz tantas questões, fiz tantos pontos. Vocês viram muito isso quando vocês estavam fazendo? Isso afligia vocês de alguma forma? olha, eu tentava não ver, sabe? Mas entrega, né? Mas Isso é ação entrega, voodoo, entrega. né? É, Eu ele tentava faz pra ficar- você... Caraca, eu ficava Assim, vendo, eu falei, as ferrou. minhas colegas, elas entravam nos grupos do WhatsApp, aí ficava vendo ranking, questões. Eu não entrava em nada disso. Eu fazia o meu ali. Exatamente. Na plataforma da mentoria tinha um relatório mensal do meu desempenho. E você acreditava E eu É, nisso? porque ele acreditasse, é, ele é eu anônimo, mas acredito. ele te entende, É. entende todo mundo e diz, olha, Isso. você tá bem em relação a todo Isso, mundo. Não é precisa isso. perguntar pra ninguém. Ele falava em relação a mim, em relação ao mês anterior, e em relação ao global ali, dos outros alunos da mentoria.
Mas é anônimo, como você falou. Então, assim, eu não procurava, né? Eu confiava naquele dado ali que eles estavam me dando. Que eu acho hoje, como tá tudo tão visível, tá tudo tão cruel, Sim. que eu vejo, e eu entro muito, eu fuço muito. Então eu fico olhando, eu falo assim, gente, se isso existisse na minha época, a minha noia, a minha maluquice da época já era tão grande, porque eu era uma menina que estudava, fazia tudo direitinho e eu não sabia fazer prova. Seria incrível esse Pedro Miranda na minha vida. Eu não sabia executar a prova, eu às vezes não tinha uma A primeira disciplina. coisa, eu me lembro, primeira coisa quando você fala, me formei, agora eu vou estudar para residência, era alugar um cantinho, né? Eu aluguei uma sala de Sim, estudo para eu mas poder isso é muito, estudar. mas eu também fiz isso. Eu não aluguei. Eu Porque ia em para casa tinha Não, vovó, era muito difícil co-work, pra era mim. esses espaços. existia. Eu lembro que eu ia para a biblioteca da UFRN. Eu morava em Natal, né? Eu me formei em 2023, fui morar em Natal. E aí eu ia para a biblioteca, que é federal, é público, um espaço público, mas muito legal de estudar. Tinha também as mesinhas individuais, e eu ia para lá, eu e meu marido, que estava prestando prova no mesmo ano que eu, E a ficava gente estudando. prestava prova juntos. Então, isso também foi um fator muito legal, porque um ajudava o outro, a gente estudava juntos. Eu fiz isso. E aí eu também ia para a biblioteca e ficava lá, ó, eu pegava as provas dos últimos 5 anos, Imprimia aquela 6 desgraça anos. toda. Nossa, imprimia, ia na gráfica, encadernava as Dava provas tudo. todas. Jesus. E fazia. É isso. Porque eu acho importante você conhecer a banca da prova que você vai prestar. Sim. Prestar, né? Então, você tem que conhecer o que aquela prova quer te contar. Então, se você for parar para pegar as provas anteriores, você vai ver que a banca ela tem um padrão, né? As questões não vão Sim, se E ela te repetir dá a dica todas. do que vai cair no próximo. Então, você já fica atenta, já sabe, não, eu sei que ela quer me falar isso daqui. Então, você já sabe, entendeu? E Mas isso fazer- só vai acontecer se você estudar a banca, né? E além de fazer as provas de R1, né? Fazer as R+. Isso. Porque o que eu reparei também esse ano que Você diz o R4? Aham, Isso. Vocês tiveram que fazer Sim, isso? Ah, gente, tive. papaculé, você tá- porque muitas questões que caem nas provas agora são questões Ex-provas de do R4. ano anterior, do R4. Isso, gente, eu lembro que quando eu descobri isso no meu ano, eu Nossa, fiquei desesperada. Chocada. Porque, assim, realmente cai. Eu ia É fazer muito os especializado, simulados, né? as Peraí, me provas. explica então isso aí. Você E tinha- para a audiência, Eles porque tinham- o pessoal tá novo nessa área. Eles tiveram que estudar as provas quando você vai fazer pra R4. Isso. Sabe? Eu já Então, terminei a as residência. questões para a questões prova de de R4 R4 estavam caindo Caindo. na... Acesso direto. Acesso direto, isso. Entendeu? Então, assim, é Prova de desesperador. Tá porque cada vez você... ficando mais especializado, mais cada difícil. vez mais difícil. Porque cada vez tem mais médico, cada vez as pessoas têm mais cursinho. Tá se formando tentando- médico Sim. também, sem também Exatamente. uma formação... É uma forma muito de... justa, Por isso a né? importância Boa. de fazer Eu acho que residência. isso tudo se regula. Eu ouço isso há 40 e poucos anos, né? Estou com 39 de formado, vou fazer 40. Então, na minha época, já se falava assim, tem muito médico mal formado. Isso sempre existe. Existe métricas aí, saiu até essa semana, Nossa, o virou um Congresso está burburinho, atrás, Nossa. prova da OAB para a Faculdade de Medicina. Ok, eu não estou nem questionando isso. Mas a história me mostra que eu ouvi isso quando tem muita faculdade de medicina, e continua. E tem muita gente boa se formando também. Sim, A gente não pode estar falando só no ruim. Colocar Claro, todo é mundo verdade. no mesmo Então, saco. assim, não é exatamente. A questão é que está Concorrido. Tá muito concorrido. Muito Mas que na concorrido, minha época também era É que, concorrido. eu acho que como tá tudo muito exposto, a É, visibilidade está exatamente. muito maior. Tem muitas narrativas, Isso. muita especulação. Eu acho que isso cria Mas um as pouco... provas realmente estão ficando mais difíceis. Eu também acho. Eu Estão acho... ficando muito mais específicas. A nota muito de mais corte difíceis. está muito mais alta. Se você olhar a nota de corte de vocês, sua é muito maior do que a dela muito maior do que a minha, a dele é muito maior, assim, né? Se você Sim. olhar, é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que tá bem mais acirrado mesmo, assim, para você passar para qualquer residência. Sim, qualquer uma. Você, logo no início, fez o depoimento e falou, eu entrei na residência que eu queria, tudo planejado.
nós temos aqui uma possível candidata, uma residente. A gente Futura não vai Rio. falar para a gente não ter nenhuma... Mas, Resibulando. Uma resibulanda. exatamente. Fulana. Você me disse que R1 é... Qual a sua expectativa para R2? Você acha que o R2 é mais tranquilo que o R1? Olha, eu acho que são responsabilidades diferentes, né? Sim. Então, eu acho que é mais tranquilo em questões de papéis burocráticos, que o R1 Plantão. faz muito, plantões. O plantão do R1, a Paula sabe. Ela me vê lá, desesperada, descabelada. Gente, essa menina aqui que vocês estão vendo aqui não é a mesma, não. Roda aquela maternidade inteira. Então, assim, o plantão para o R1 é mais pesado, porque é o R1 que tem que fazer uma parte burocrática, tem que ir lá do outro lado Pega da o maternidade. sangue, vai ver se tá lá. Vai colher uma gasometria, vai levar paciente na tomografia, vai colocar miso, tá na hora do miso, vai fazer CTG. CTG, coloca, tira. Então, tudo isso é o R1, gente, sério. Então, assim, Eu o tô R1 rindo, gente, mas é porque eu fui você, tá? Eu tenho propriedade de fala, tá, galera? Eu tenho... Então, assim, é muito pesado o plantão pro R1, né? Mas, em compensação, é uma curva de aprendizado surreal, né? Todo dia você tá aprendendo alguma coisa diferente. Mas o R2, ele não sofre do R3 e tem que coordenar o R1. Tem muito Tem isso. muito Tem isso. serviços que a gente teve residentes aqui que É porque disseram, quando você... o R2 é o pior. É porque quando você vira R2, você sonha em acabar com toda aquela função do R1. Aquela Aí função quando burocrática. você vira R2, aquele R1 não sabe nada, e você fica olhando Tem e que fala assim, ensinar tudo pra ele. precisa aprender em 2 plantões Isso. como botar miso, que eu não quero mais botar um miso. É isso. É porque, assim, quando chega essa época aqui, que a gente tá agora, em janeiro, o R1, no caso eu, não tá mais aguentando fazer as funções burocráticas. Você passa o ano inteiro fazendo aquilo todo dia. Então, assim, você tá sonhando com seu R2, né? E aí, é como o Paulo falou, vai entrar o novo R1. Que não sabe nada. Que não sabe nada. Como foi eu também. Eu né? também. entrei sem saber nada. Um A minha toque. R2, com toda a paciência, foi me ensinando como é que fazia as coisas. Olha só, no plantão de R1 você tem que fazer isso e aquilo, são as suas Mas funções. esperando fielmente que você aprenda Aprenda. isso o mais rápido É. possível. Porque É você, isso. você vai... Você quer se livrar daquilo. Um ano, Não, não é um volume. ano 60 horas semanais, sabe? É muito muito mais. mais. Muito mais. Então você fica desgastado. Já tá ficando, já tá suando. Mas assim, é aquilo que a gente daquele falou, é o que a gente quer. É, E tem assim, que também passar. depende de residência para residência, tá? A gente tá falando do Leila Diniz, eu acho que o Leila Diniz é 2 bem fora da curva de Isso, volume. de volume muito Plantão, grande. né, que a gente tá falando. De volume muito grande, assim, como Carmela e tudo. Então, assim, a gente sabe o que quem tá lá sabe que a curva de aprendizado de um R1 é totalmente diferente de uma Isso. pessoa de outro serviço, né? Então, a gente tá falando aqui de um desgaste totalmente desproporcional que eu acho que é de outras residências. Mas é uma fase, literalmente. É comemorar que você tá vivendo aquilo ali, mesmo que seja difícil. Isso. E não torcer para acabar. Porque quando acaba, você olha e fala assim, agora... Agora Que a que eu responsabilidade é maior. né? Né? E ali são poucos tempos, é um pouco tempo, por mais que pareça muito, é um pouco tempo que você tem que definir o que você quer. Né? O que você gosta. Eu entrei achando que ia fazer obstetrícia, saí falando, não, só gineco, mas o que eu vou fazer dentro da gineco? Aí você olha e você fala assim, o mercado tá saturado, aí você vai ficar, o que eu faço, sabe? Você tem que gostar de alguma coisa. É outra Isso. cobrança pra gostar de alguma coisa. Então, assim, o que eu falo é, quando vocês são nos resibulandos, aproveita que vocês são médicos, sabe? Que vocês Sim. curtam. A gente tem uma pergunta aqui, quais os erros que vocês não repetiriam? O meu erro seria não ter aproveitado a minha fase de ter se tornado médica. De ter olhado e falar assim, tá, consegui, eu tenho um diploma, eu sou médica, isso é muito incrível, eu vou aproveitar. Eu me cobrei tanto que eu perdi essa chance de falar, ai, que incrível, né? E passei no suado mesmo, fazendo a listazinha do... Que o meu pai fala, do perguntando pra todo mundo. O que eu tô vivendo agora. E caí no Leila Diniz de uma forma que eu olhei e falei assim, graças a Deus, sabe? Foi, às vezes te escolhe, né? Então, aproveita que você é médica. Sim. E isso já é uma grande conquista. É a questão de ser grato pelo aquilo que você tem. E ser grato em cada fase.
né? A gente tá falando, daqui a pouco eu vou viver tais fases. Eu falo, eu tô doida pra reclamar da próxima fase. Exato. É isso. Entendeu? Porque a gente sempre vai reclamar de alguma coisa, a gente sempre... É. Mas é o olhar. Vai ter medo. Vai ter medo, mas não tem como não passar por isso. Tem que passar. Entendeu? Então, é olhar aquilo como um novo desafio. Novas coisas que eu vou aprender, novos desafios que eu vou ter que enfrentar. E não tem como olhar para trás, porque eu não quero fazer preventiva de novo. Não eu vai. quero. Me dá arrepio. Preventiva é especialidade, é medicina preventiva, né? Medicina é uma área preventiva. É uma das questões. Uma das questões. grandes É uma áreas das grande área, provas. grande Uma área. grande área. Que é- Que se você manda bem nessa área que é muito difícil, Muito você difícil. tá mandando bem na frente de algumas pessoas. Isso. Né? Você fica com uma nota de corte muito alta. É, porque as pessoas geralmente são Tem ruins dificuldade. nessa, né? É porque tem muito cálculo, é muita Um pouco de porcentagem. filosofia também. Também. Não adianta você ir bem na gineco e na obstetrícia. Que essa é Isso. uma matéria que a galera acerta. Pediatria, Sim. a galera acerta. Pediatria, Então, galera assim, certa. você tem que ir na cirurgia clínica, pelo menos na minha época era isso, clínica médica, Isso. cirurgia e preventiva. Na preventiva, você arrebentar, você já preventiva, É. Você já pediatria, tá na obstetrícia, frente de você tá muita muito gente. na frente. É. Sim. Então, assim, eu lembro que era mais ou menos Nossa, isso. eu lembro quando eu fazia uma isso. prova e na preventiva não tinha cálculo, eu cheguei... Nossa. Nossa, eu respirava aliviada. Eu, Das poxa, provas que eu fiz esse ano, só Não. teve a do Marcílio que teve cálculo. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso lembrar esse cálculo. essa E eu fui fórmula, muita fazendo fórmula todas as fórmulas, matemática. deu certo, acertei a É. questão, pelo menos Muita graças fórmula a matemática. Como é que tá agora essa questão das provas divididas, assim? Se eu quero ir, assim, no Rio, né? Que a gente Que fala eu mais... fiz mais pro Rio. Quais provas que existem pra fazer? Bom, as que eu fiz foi o Enare, né? Marcílio Dias, Instituto Fernando de Figueiras, tem o SES ainda, mas o SES eu não fiz, mas o restante tá tudo pelo Enare. Tá tudo Isso, pelo Enária. tudo Então pelo são Enária. essas 4 provas. Então existe SES, uma prova banca exclusiva Marcílio Dias. Marcílio Marcílio, uma para Instituto Fernando de IFE Figueiras e e o Enare. o Enare. E o Enário tá englobando as outras, o Exército, PM, Tá. a Aeronáutica das Os forças. municipais, O todas as FRJ outras formas. entrou, O Enare. FRJ entrou Entrou agora. agora. Entrou, Caramba, acho que no FRJ ano que entrar. eu prestei ano passado também tinha entrado. Não, o Não, FRJ o ano não. passado FRJ ainda não. 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 Acho que entrou esse Esse ano, Esse ano. entrou esse Loucura. ano. É. É. E era uma prova bem difícil. Bem difícil. Era uma né? prova bem difícil. Bem difícil. Que era uma prova também para a prova da UFRJ era Marinha. É. Você Eram as fazia... forças também. Das das forças. forças. Era uma banca que fazia Sim. as provas, a UFRJ e entrava os militares. Sim. Agora tá tudo. O futuro vai ser tudo Enare, né? Porque é É. muita confusão. Ah, tem Você- a Eu UERJ acho. também. Ah, eu acho também É separada. separada? E é uma Separada. banca muito clássica, né? Muito De clássica. questões Eu muito acho que vai ser específicas. bem difícil aderir ao Enare. Igual a UERJ, faculdade que não aderiu ao Enem. Né? Unirio também tá? Ou não? Unirio Unirio eu tá fiz no uma... Enário. Tá no Enário. Tá no Enare. E a quanto que tá custando essas provas? Hoje? Hoje, 200 e pouco, 300 É. e pouco. Continua a mesma coisa. Continua a mesma Acho coisa. que não variou Nessas- tanto assim de E valores, você não. que está no Isso. jogo, amanhã, né? Amanhã. Amanhã começa a Começa dança esse- das cadeiras. As etapas do Enare. Aham. As outras já É- começaram. essa etapa, como é que ela funciona? É plataforma. É tudo você, plataforma Você do já Enare. colocou o seu hospital? Você já decidiu dentro da sua nota? Não. Não, ainda não. Quando a gente faz a inscrição, a gente só escolhe a A especialidade. especialidade. Isso aí Isso é. aí já está definido Você assim, sabe na sua primeira nota. inscrição. Aí a gente faz a prova, tem a nossa nota. E aí depois a gente vai botando nas instituições, né? E aí é um jogo de cadeiras. Tá, mas você é já bem Sisu. colocou. É igual o Sisu. igual É Sisu. literalmente É Sisu. igual o Sisu. É porque Aham. meu pai não pegou também o SISU e na Aham. minha época eu não passei para as federais que eram Aham. só os do SISU, né? Então eu não conseguia colocar. Botei e já vi que É. eu tava muito. Então eu passei para particular. Uhum. Né? Mas é literalmente um SISU, cara. Você bota, eu quero servidores. É um aí você sistema vê justo. É um de sistema. notas. De nota. Você Classificação. sabe lá a sua nota, né? Aparece Aham. pra posição você. que você tá. Aí A você Só a posição. posição. Você não conhece É. o fulano que tá abaixo de você ou Isso. acima de Você você. só isso sabe não a sua nervoso, posição. nada. Aí, assim, tem a sua nota, aí tem lá o dia pra você colocar, que é a primeira oportunidade, Isso. né? Aí você tem lá o dia que você vai colocar a sua nota pra aquele serviço. Mas você só pode colocar para um. Isso. Mas Exato. vamos supor que a sua nota seja 9, uma nota boa. Ok. Né?
Aí eu falo assim, eu vou colocar para... Servidores. Aí eu coloco. Não atinjo, porque só tem 91, Mas 92. aparece sua Agora, colocação. esse 9, eu passaria em terceiro lugar na... Aparece a sua colocação. Quando você coloca nos servidores 9, vai falar assim, você tá em 10º. Isso, aparece a sua colocação. Eu posso tirar dali Pode. e colocar Tira no outro? Pode. Ah, eu posso fazer Tem isso. o prazo primeiro daquele dia para fazer. Isso. Tem que é até 11h59 daquele dia Isso. para tirar a sua nota e colocar em outro lugar. Entendeu? Exato. E aí é a É um única surto. oportunidade. Eu não- Aí no Se dia eu colocar seguinte, no você outro e ele define. dizer que eu tô em Em 10º 20º, Você eu pode posso tirar de mudar novo. mas naquele quantas prazo. vezes você quiser, tem- mas no prazo. Tem um Fica prazo de uma dança 2 das dias pra cadeiras. fazer É isso. isso. Na Nossa, primeira é muito fase. tenso. Agora tá 2 dias. É pra muito fazer isso. tenso. É muito tenso. Gente, Porque no final do primeiro dia você sabe a sua nota de Eles não tão corte. entendendo. A gente vai lançar o bonequinho. Não, sabe qual o pior? Não dá pra você fazer mais. Eu fazia. O quê? Sabia quem eram as 9 que estavam na minha frente e mandava. Vai Amanda, começar- eu sei. Amanda, Ah, pelo gente. amor de Deus, vai Não, querer. você vai agora pra não dá qual... pra saber o nome Não das dá pra pessoas. saber. Então, assim, você tem. A Não, gente você tem os pode, grupinhos de Você WhatsApp. tem os grupinhos Isso. que deduz, Você ouviu tem uma falar. divisão. Aí naquele. Ninguém É. é muito, Isso. sabe? Você tem que ficar Tem uns Tem que estar que- esperto, com um sempre pouquinho atrás da ligado, orelha. Tem uns que mentem, diz que Você vai tirar tem. e não tira. Isso. Você tem que É. jogar com a fé. Ali é fé. Ali é Você fé. é rezar. Tem gente que fala assim, eu vou botar para os servidores. Aí dá 11h59, ele bota Ipanema. Mas já falou pra todo mundo Que que era você servidores. Exatamente. E aí você tem uma lista Aí a falsa menina que tá Isso. Aham. que ele tá no Isso. servidor. A menina Exatamente. Em terceiro lugar, achou que ele ia realmente ficar... não, Aí ia botou passar errado, pra escolheu Ipanema, errado. Exatamente. Ia passar pra Ipanema, ele foi lá e botou Ipanema, ela Isso. foi pra quarta, não passou. Nossa, todo ano Ó, acontece gente, isso. A gente tá fazendo Todo uma ano acontece situação isso. hipotética aqui, Hipotético, Isso lógico. não tá acontecendo de verdade. Não acontece. Mas acontece, né? As pessoas realmente brincam com o jogo das Isso. E assim, na realidade, não é, às vezes, na maldade. É porque, cara, desisti, É foi. isso. Não, Que se pode você- acontecer comigo, Olha pode só. acontecer com qualquer um. Sim. É. Eu passei em todas. Vamos supor. Tirei Amanda. 10 em Eu tudo. lembro do nome dela. Aí eu coloco. E era muito boa. Cara, Pô, muito. eu me Passou lembro. no PJ. Passou em Nossa. todas. Todas. Tá, todo mas vamos primeiro supor, lugar. passei em tudo. Eu tenho a minha prerrogativa de manter. Eu só posso escolher um hoje, né? Uhum. Mas Que eu digo pra loucura. todo mundo que eu passei em tudo. Porque Sim. a minha Mas nota todo foi mundo 10 em sabe, Que tudo. a sua nota dava pra tudo. Hã? Que a sua nota daria pra Aham. tudo. Mas as pessoas do WhatsApp, só se eu falar que eu passei Só. em tudo. Só. Isso, se elas falar. não vão saber a sua... Ela não sabe, né? Não, a gente sabe a sua nota. Sua nota aparece. Sabe na a sua plataforma. nota. Não, ela aparece, mas não com o meu nome. Aparece, o meu nome. inscrição, Aí tudo. se apareceu né? meu Depois nome- sai o relatóriozinho com os nomes. Mas na hora Não, que você mas tá é. só mudando, fazendo a dança Não, da Não, maneira, você não aparece. sabe. Você só sabe pelos grupos de Isso. WhatsApp É. as deduções, E chamando né? essas pessoas, por exemplo, eu tenho tantas pessoas que estão na minha frente. Quem são vocês? Eu vou procurar o número do WhatsApp de todas elas. E eu vou mandar Instagram, tudo. É? Qual o seu interesse? Fazer um ranking, né? Eu sabia fazer mais do que Você fazia uma procurar, planilha. Você procurar plotava, quando né? eu era jovenzinha, procurar o molequinho do não sei Aham. o quê. Isso aí, eu não sei até hoje como eu consegui o nome de todo mundo. Eu botava Sim. na planilha do Excel de Planilha do Excel, tem uma, Mas tá aqui tem, no WhatsApp. todo ano tem uma planilha. Atualizando todo Todo final mundo do tem? dia. Todo ano tem essa planilhazinha. todo, pai, pra você ir E ela confrontando as roda. pessoas. Ela roda nos grupos do Isso, Brasil inteiro. Essa exato. planilha aí, eu não sei como Isso- consegue unir tanta Não é. gente. É tão cruel, Sério. né? Cara, a Assim, gente tem que pra fazer um psicólogo. algoritmo com isso. Pro sabe? psicológico, Tem que tem fazer um aplicativo pra aplicativo. É isso. Mas é tão ruim Mas pro tem, psicológico no isso. aplicativo do MED Grupo, tem esse ranking do MED, né? Mas aí só vai valer pra quem Pra quem fez tá no o MED. MED, É muito é. Tem um limitado ranking aquelas agora pessoas. do Sanar, que é pra todo mundo. É. Fica disponível Tinha que pra todo falar mundo. pra todo mundo Quer do dizer, Brasil entrar num você fez aplicativo e Renari, botar sua nota. Coloca a sua nota lá, Isso. não aparece seu nome, aparece o nome. Aparece meu nome. Tá, tudo bem, apareceu o nome, não quer Isso. dizer que... Meu nome e minha nota. Não quer dizer que você optou por aquele determinado O hospital. ideal, nome. o não ideal. aparece. O ranking, ele é pra você dizer quais as suas opções. Para as pessoas ficarem assim. Ah, o ranking Ah, é pra isso mesmo. A exatamente. ideia é essa mesmo. Para assim, pra vamos ela todo mundo aparecer. tentar se ajudar pra ninguém pegar a vaga de Isso. ninguém. O ideal seria ter um aplicativo Brasil. Pra dar match. Não, Exato. aplicativo É, Brasil igual- em que você bota seu nome,
seu telefone. Tem que ter o telefone pra Isso é gente importante. Tem que ter Entrar em contato, como é o nome é. daquele Calma, aplicativo de deixa eu falar. namoro? Não, O É. Tinder. Não, Tinder. não, deixa Tinha eu que falar ter um como é que Tinder da Não, residência. Olha, o aplicativo é assim. Você vai botar seu nome, seu telefone. Aham. Aí vai estar uma lacuna. Enari, SES, UERJ, IFE, tudo. Né? Isso. E você vai botar a sua nota de cada um. Aham. E já o aplicativo vai fazer lá a IA dele e vai botar tudo escalonado pro É que as isso. pessoas querem. Aí você vai conversando com as pessoas. O aplicativo tinha que ser assim. Tinha. Só que eles querem que a gente fique tordoado da cabeça. É isso. Sanidade mental já pra você entrar na residência. Já sabendo o que tem Que é que assim, tá por o que vir, tá por né? vir, Que é assim entendeu? mesmo, é. Que loucura. Nossa, ainda mas bem é uma que eu não fase passei por muito isso. O meu eu sabia o nome difícil. exatamente de quem Ah. passava. Então, assim, eu tenho nesse rankingzinho, eu sei quem tá acima de mim. Graças a Deus eu consegui contato da maioria, então eu sei as opções. Tipo assim, pô, não vou botar nesse lugar. Muito arriscado. Aí eu vou e boto no outro. Você tem 2 dias. 2 dias. Na primeira pra fazer fase eu na tenho É primeira hoje, tem amanhã, até é amanhã. 3. É, amanhã. Amanhã eu vou- começa. Amanhã começa. eu ligo uma vela pra você. Ah, isso aí, por favor. Aí eu boto onde eu quero colocar. E aí, meia-noite, fechou aquele Fecha. primeiro dia. Gente, sério, é Aí a gente sabe, desesperador. 6 horas da manhã, qual é a minha classificação. Se eu sou a primeira, se eu sou a terceira. E aí, esse segundo dia da primeira etapa, eu vou dizer assim, vou permanecer aqui ou eu vou para outro lugar que tem um corte menor. Mas, Entendi. entendeu? E aí tem gente... só que você não sabe quem tá fazendo, porque a plataforma não atualiza em tempo real. Entendeu? Aff. Então, é se sempre- alguém às 11h58 resolver mudar Você só vai saber de no dia serviço, seguinte. só vai Só saber sabe no dia seguinte. Ai, que loucura. Mas assim... É uma tortura. É. Mas ela é ágil, a plataforma? Ela não tem esse negócio de ficar emperrando, igual da Caixa Econômica. Ela Não, é eu boa. acho que funcionou bem. Você No meu entra, ano, eu acho que ela Só não funcionou. é tempo real, até porque Só não não é tem tempo como, real, mas é. sim, funciona Mas bem. funciona. Eles conseguem botar Deve ter um direitinho. delayzinho, porque muita gente entrando no Muita mesmo gente tempo, entrando, né? é. Mas nada absurdo, não. Ai, gente, Dá pra... que louco. Ficou Mas muito dá uma justo, Deixa eu fazer mas uma dá pergunta, aflição. antes da gente entrar pro nosso Sim. bloco final, né? Para você que já foi R0, e para você que é R0 vai ser R1 daqui a pouco. Já. Já. Vocês visitaram o serviço? Você me falou que foi para Eu acompanhei. para Carmela. Acompanhou. Acompanhei rapidamente. Mas não- né? Foi eu a não. Carmela É. foi para onde você foi e decidiu fazer. É. Não, era você que tinha feito um monte de parto. É. você- Mas Eu- ela acompanhou na própria Mas é porque ela é né? daqui. Eu não Isso. sou daqui, né? Então, eu não peguei isso de visitar o serviço. Mas você já. Como é que você falou? Ah, mas é Leila, é o Leila. Pelo podcast. É? Aham. Eu falei pra vocês. Eu maratonei. Porque você estava longe. Eu tava longe, eu morava em Natal. E aí, eu coloquei E quando a minha apareceu no nota. computador, você pensou, vou lá ver se realmente é isso tudo? Então, Como é que aí- foi? Não, aí eu essa experiência? assisti os podcasts, eu vi o tipo de serviço que era a maternidade Leila Diniz, né? E pensei, não, eu vou colocar minha nota aqui mesmo. Acho que minha nota vai dar pra esse Vou lugar. garantir. Vou garantir a minha nota aqui. E foi isso que eu fiz. Eu não queria errar, sabe? Tipo assim, a minha Você nota... foi no seguro. Eu fui no seguro. A minha nota dava para outros lugares também. Mas não era só eu. Tinha eu e meu marido na jogada. A gente queria passar aquele junto. detalhe. Sabe? A que você gente queria contou. passar junto. Ele é ortopedista Sim, Isso. sim. e tinha passado pro Ele é R1 hospital também. do lado. O Lourenço. Lourenço. Aham. Que ela mora no lugar do lado do Lourenço. Os dois Perfeito. fazem residência no mesmo lugar. Isso. Tá bom. E aí, eu tinha que colocar no lugar que eu desse para passar. E ele também. Então, era uma Entendi. decisão ali em dupla, sabe? Pior ainda, mais difícil É, Muito ainda. mas difícil. Você Tinha que dar conseguiu ganhar match na em Mega dobro. Sena da É, virada. Gente, Já é difícil o sisu da vida, ela ainda isso. conseguiu Eu tinha botar que os dar dois match dois. em dobro, É, entendeu? exatamente. Você, como é que você, nessa Tá questão escolhendo. da escolha, você tá fresquinha, porque você é R0. E você é daqui. Você já É. sabe mais ou menos o que você vai beliscar, mas você tem aí umas opções para dar uma... Isso. Eu já sabia como que funciona lá em Nova Iguaçu, né? Porque minha faculdade Sim. tinha esse convênio com Mariana Bulhões e o Geral de Nova Iguaçu. Fiz estágio lá e acompanhei uns 2, 3 plantões, ou um pouquinho mais com essa minha amiga no Carmela. E já tinha uma noção como é que funcionava um pouco, né?
Mas esse ano de 2025 para 2026, o que me ajudou mesmo a entender, também pensar num pós-residência, foi o podcast, sabe? Abriu para vocês abriu um que leque vocês não tinham pensado. totalmente diferente. E eu descobri o podcast justamente no momento que eu estava muito desmotivada no meu ano num período do ano passado, estava muito desmotivada no estudo. E eu até falei com a mentora, nossa, eu tô maratonando um podcast, isso me deu tanto gás, reativou a paixão pela GO, e eu tô com muito gás para estudar. Então, eu tava devorando Ai, que os legal. livros, devorando as matérias, tanto que o Pedro foi me mostrar o meu panorama do ano, e ele falou assim, ó, esse mês aqui você foi muito mais alto do que todos os outros meses. O que aconteceu aqui? Podcast. Que bom. Entendeu? Eu quero isso no meu futuro. Entendeu? Então, realmente, para entender qual lugar que tem mais ambulatório, quais são os convênios que tem, então dá pra gente ter uma noção Deixa eu fazer maior. aproveitando que vocês falaram as duas do podcast. Quando vocês assistem, vocês se conectam com as pessoas que estão sentadas? Muito. Sim, Porque muito. uma coisa é eu falar e dar um depoimento, que você pode muito bem dizer, não, ela é residente, está falando bem. Mas a conexão é o seguinte, eu falei, pô, eu sou muito parecido com ela, eu sou muito parecido com Isso. ela. Ela está falando um negócio. Isso vocês sentem quando você assiste um episódio? Muito. Com Uma certeza. vida de Você se residente. identifica com a pessoa, com a história dela, e você pensa, poxa, se ela consegue, Aham. e eu me identifiquei tanto com ela, eu também vou conseguir, sabe? Exato. Uma Acho coisa que- legal também que eu percebi é como os residentes apresentavam os Residência. serviços. São muito Tinham apaixonados, alguns né? com um brilho nos olhos. Eu sempre falei isso. Que eu falei assim, meu Deus, É. eu preciso investigar que serviço é esse. Sabe? Foi muito gratificante, assim, todos esses episódios a gente pretende sempre estar renovando, porque cada ano é sempre muito diferente. Mas foi muito gratificante fazer todos esses episódios, porque a minha residência em si, a parte da maternidade, ela foi muito incrível. Mas Sim. eu peguei a pandemia e a parte ginecológica ficou um pouco mais comprometida. Na obstetrícia do Leila, chegava com Covid, sem Covid, de qualquer jeito, né? Mas na parte da gineco eu fiquei muito comprometida. Então, assim, eu não tenho brilho no olhar para falar da minha residência da ginecologia, né? Na parte da ginecologia. Mas foi muito legal ver que, assim, todas, hoje em dia a minha residência não existe, né? O Andaraí. Mas todas as residências, assim, estão muito incríveis, pelo que eu senti, de cada residente E as falando. residentes Eu vi se isso. apaixonam. Se apaixonam. E engraçado que quando eu assisti, ano passado, eu vi as meninas falando, você também, ai não, porque são leiletes. Aí eu quero ser leilete também. Hoje eu sou... Sim, Ai, hoje gente, você é uma leilete. Aí você, é como eu falei, a gente se identifica com Sim, com as com pessoas. pessoas. Vocês são mais obstetras e menos gineco, mais gineco, menos obstetra? Ou vocês... Chegaram Qual é a pela ideia? obstetrícia. Eu Sim, cheguei cheguei pela pela obstetrícia. Vocês duas, mas Isso, vocês... mas é aquela coisa, acho que eu quero trabalhar mesmo é com a gineco, assim, o resto da vida. Sim. Você já passou muita vida, né? Ela já viu muito obstetrícia. Mas eu amo a obstetrícia, Sim. amo de paixão. Tanto que É. eu E escolhi você vai pela fazer tua obstetrícia. carreira aqui ou volta pra... Então, não sei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É bom demais, né? Nossa, É. não me O mais Eu sol tenho- que tem nada. lá, quem chega no Rio... Eu recebo algumas mensagens, assim, né? Às vezes eu posto que eu saio do plantão, eu vou direto correr na praia e tal. Isso. Algumas pessoas me mandam mensagem e falam assim, ai, agora eu vou ter que prestar pro Rio de Janeiro. Eu falo, gente, se as resibulandas veem isso, eu olho e falo assim, eu tô comprometendo, vai aumentar a competição pro Olha. Rio de Janeiro aqui. Mas Faz é um muito oculto legal. no seu Sério. está. Me Porque... diz aquilo que você falou que queria fazer, que eu ia te cortar. Não falei nada. Não, você ia apresentar uma coisa. Apresentar? É, você falou no consultório. Ah, queria falar aqui,
que eu recebi muita mensagem também Exata, do Marisca. do Marisca. Eu vi que parece que tá tendo vaga pro Marisca Isso. Ribeiro, então Esse assim, ano abriu. abriu, não tinha ano passado nem nos outros anos, a gente não tem residente no Marisca Ribeiro. Eu trabalho lá, eu sou staff de lá do staff, né? Plantonista. Hospital Marisca Ribeiro, é o Hospital da Mulher, É o Marisca hospital, Ribeiro, fica em Bangu. Em Bangu. Dá mensagem ali pro jovem. Exato. Eu trabalho lá, eu sou plantonista de lá, então assim, na parte obstétrica eu tenho muita noção de como funciona, é muito volume, assim, é muito semelhante com Leila Diniz. Lá tem uma enfermagem obstétrica também, então ajuda muito. Tem Muito muita protocolo. Tem muito protocolo, assim, eu gosto muito do Marisca na parte de obstetrícia, porque é o que eu convivo. Muito volume cirúrgico, muito cesárea, muito parto, muito atendimento de emergência, isso, assim, bastante. É muito organizado, assim, a parte obstétrica falando. Da parte ginecológica, eu não sei como que vai fluir, porque eu não tenho tanto contato, procurei até saber um pouco, tem videoestereoscopia, tanto diagnóstica quanto cirúrgica, e tem cirurgias não oncológicas. Eu não sei se vai ter algum convênio por fora, mas tem cirurgias da... Laparoscópica tem? Não sei se vai ter convênio ou se eles vão implementar de alguma forma. Mas as cirurgias clássicas, sim, esterectomia vaginal, tem vaginal Uhum. lá, então isso é legal, laqueaduras. Não sei como que vai ser a parte teórica, né, do serviço. Parte acadêmica para instruir, Pra para ser instruir. tutor, tem que ter da obstetrícia, Não sei como da que gineco. vai ser isso. Se vai ser Marisca Ribeiro com cabeça maternidade e a gineco em algum outro lugar, né? Então tem muita gente me perguntando sobre esse Mas serviço. enfim, vai ter 2 vagas. Vão Já vão ter 2 para entrar vagas. nesse SISU aí. Eu acho que Sim. são 2 vagas, eu não sei, eu não confio. É 2? São 2? São Eu duas. não confirmei, mas assim, é um serviço muito bom para quem foca em obstetrícia. E, assim, o chefe da obstetrícia lá, assim, eu tenho um carinho imenso. Então, assim, eu acho que não sei como vai ser, mas acho ele muito apto para receber residentes muito bem. A parte da ginecologia eu não conheço muito bem, mas tem ambulatórios de pré, pós-op, gineco geral, né? Lá também tem ambulatório de pré-natal, tem ultrassonografia. Ah, legal. Então, assim, e tem ultrassonografia 24 Agora horas. eu vou fazer legal. as perguntas para você. Tem vaga? Tem estacionamento lá. Não sei se vai ser liberado Tem para refeição? residente. Tem refeitório lá também. Aham. Não sei como vai ser isso para residente, mas tem tudo lá. Tudo direitinho, tudo bonitinho. E eu adoro lá, assim. Eu não tenho nada para falar do serviço de lá. Quantos pelo protocolo. minutos da 40 minutos pela Transolímpica. para quem mora Zona Sul Barra. Pra ou quem mora na Barra, acho que é assim, assim. e aí, na volta, um pouquinho mais de trânsito, às vezes, 1 horazinha você volta. Mas assim, não é um Ok, lugar é ok ok. pra fazer também. É porque eu acho que, como é um serviço novo pra residência, Isso. que nem a gente tava sabendo, vale a pena falar e ainda fica também. Ele é muito A parecido dica. com o Hospital da Mulher Eloneida Estuda, né? É. Que é o de São João. São São João. João. São 2 vagas e eles têm um movimento muito grande, Bem tanto em grande. obstetrícia quanto em ginecologia. E assim, a única coisa que eu gosto muito de falar também pra todos os resivlandos é que vocês têm que saber o que vocês querem no futuro de vocês. Eu sei que a gente tá pulando etapas e a gente fala sempre não pular etapas, mas na escolha você tem muita noção daquilo que você vai querer fazer no futuro, né? Eu não vou querer ser uma obstetra. Talvez eu vou querer ser obstetra porque eu gosto muito, mas pouco tempo e depois. Sempre tem, então, como que vai ser sua vida, em quem você vai se espelhar. Porque Seu perfil, né? um seu perfil. Isso. Que eu vou querer consultório, vou querer ginecologia, vou querer procedimento, vou querer estereoscopia. Eu gosto disso, eu gosto assado. Sempre visualizo uma pessoa que já tá há 10 anos, pelo menos, assim, vivendo a vida, e pra você olhar e falar assim, é aquilo que eu gosto. Porque o pós-imediato não é a pessoa que você vai se espelhar, né? O pós-residência imediato. Ela tá ainda fazendo plantão, se ajustando, Isso. tudo direitinho. E a residência não é algo que você se espelha. Porque o que você vê lá é tudo muito lúdico, é tudo, né? Tá bonitinho, ela tirou aqui esse condiloma, que legal. Foi pra... Isso. Na prática, você tem que ver se você vai querer ver aquele condiloma todos os dias. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante pra escolha da residência de vocês também. Que às vezes a gente vai por fama e não vai te entregar o que você Isso. quer pro seu futuro. O podcast mostrou muito isso e abriu muito a minha mente para atentar o que eu quero fazer depois de 10 anos da residência. E pesou bastante na escolha agora.
qual que eu vou escolher. Isso aí. Pesou muito. E você vai voltar aqui Aqui, Vou voltar. como R1. como residente, pra gente E ela poder- pode se vir e voltar também como Também, R2. é. Porque o que acontece? Isso é um ciclo. As coisas vão modificando. Isso. Então, eu vou querer saber também como que tá a Piedade final do ano. e a ano que Leila vem. do R2. Então, vai ter novos episódios com as mesmas residências. Lógico, a gente quer trazer aqui algumas residências que não vieram, como o Fernando Magalhães. Fernando Magalhães me pedem A muito, mas gente tem quer muito. trazer o pessoal da Serra, tem Teresópolis, tem Verdade. Petrópolis. Pedem pra participar né? também. Existe uma certa dificuldade pela distância, porque a gente faz a coisa muito presencial, mas a gente, além de aumentar, a gente também quer oxigenar Sim. a residência. São novas Sim. vivências, né? Novas vivências. Novos Porque desafios. o que mais muda é Senari, né? Isso. Eu espero que o Enari seja o Não, IOS, aí, Porque aí muda. o Rio tá, todo tá ano pegando Cabeça uma de mater- programa termina, maternidade. passa- O governo Cabeças. muda um monte de coisa. Às Olha, vezes abre novos convênios. existe uma abrir possibilidade esse da ano, né? Unirio ir para Já é uma coisa servidores. diferente. Hoje a Né? gente já tá crescendo muito. a Ipanema infesti- com o IFE também, não vai ter É, isso? tem um jogo aí que Tem. pode acontecer. Todo ano muda Muda alguma alguma coisa. Tá gente. crescendo muito Todo infertilidade. Então tem Ah. muita gente pedindo para ter convênio com clínicas de FIV, fertilização, né? E aí abre um convênio. Então, pessoas que daqui a 10 anos eu quero estar fazendo reprodução humana. Ah, mas o lugar Bambambam é Então servidores. dá aquele recado. Rapidinho, Assim. Bambambam é servidores do Estado. Mas não tô ligando se é servidores do Estado Bambambam. Fulano de tal me entrega a reprodução humana, eu vou pra lá, entendeu? Isso é o importante do podcast. Sim. Eu acho que isso é o que Tá, é. e a gente tem um produto novo. Quer Ah. dizer, não é produto porque a ideia não É. foi conceber um produto, mas é um resultado dos Da podcasts de vida de residente, que é A gente está tentando fazer, né? Planejando. A gente espera que isso fique pronto o mais rápido possível. antes do último. Antes da última etapa Da do terceira Enari. a última oportunidade. etapa, qual é a data? Ai, Pra gente acho que lançar. é fevereiro? A gente então quer vai tentar ele lançar tá, até lá Ele tá gratinando. A gente um vai aplicativo lançar. em que vocês consigam visualizar as residências médicas do Rio de Janeiro, ver o que cada um tem em questão estrutural, né, de estacionamento, competências de canal teórico. Eu acho que isso era a minha maior dor na minha época. Então, assim, eu me compadeço com a dor de todo mundo que tá entrando. Então, Até para quem vem de fora, quem como vem eu, de fora, né? isso é uma Importantíssimo. Porque você, às vezes, não consegue, como foi o meu visualizar caso. tudo, né? Não E visualizei, às não vezes você visitei. achou o nome ali no aplicativo, você pode ir no Google, ver onde é o hospital, se quiser vai lá visitar, né? E a gente também tem uma pretensão futura, talvez, de não é um congresso, não é nada disso, mas assim, um meeting de reunião com, por exemplo, eu vou chamar a Letícia, R2, uma R1 e uma R3 do Leila, de cada serviço, para vocês se reunirem ao vivo, perguntarem. Com os ligantes, com o pessoal das Não, e até faculdades. com quem quer fazer GOIA, vai se inscrever, vai entrar como se fosse um mini congressozinho mesmo. Isso é uma coisa que eu penso muito em fazer, porque eu acho que quando você vê ao vivo, é aquilo que a gente fala, é melhor às vezes, vocês vão anotando tudo. Mas o Sim, aplicativo, Isso, tá? tá gratinando. Ele é premium, ele é cortesia, ninguém vai comprar nada. Mas você vai A favoritar. princípio, né? Não. A princípio, a gente vai tentar Porque tem fazer todo, isso. tem É todo difícil momento de de, fazer. teste. E o mais importante que a gente não. A gente concebeu esse aplicativo com a informação Um de vocês. dos presentes aqui. Então, aquilo não é um inventado. E aqui também é uma opinião muito Subjetiva, né? da pessoa. pessoal. das Ela não pessoas. é. Eu não sou uma instituição, nós não sou, onde vai Mas ter é o toda único uma lugar onde vocês validação. conseguem ter essa Informações. informação, né? Que até então você tem que ir. Não, vou assistir esse podcast que fala de tal serviço. Aí você tem que procurar, ir Aham. procurando os podcasts dos serviços que você quer. No aplicativo, Fica tudo mais fica fácil. tudo E mais aí fácil, você né? escolhe lá o hospital, por exemplo. Você escolhe o hospital Servidor. Bom Sucesso. Bom Sucesso. Para mudar, a gente Sim. só lembra de servidor. Bom Porque eu não Sucesso. queria. Se você clicar lá, vai ter o depoimento
vai ter o vídeo, vai ter o depoimento de 2 residentes que tiveram aqui de Bom Sucesso. Vamos poder ter avaliações dos próprios residentes Então, que estão lá. A informação, ela bate, que tá ali, né? Se tem estacionamento. Porque se você não for olhar tem. pelo cronograma de cada serviço, todos vão te dizer que tem tudo. Isso. Mas algumas coisinhas Até ali porque é uma exigência do MEC, do né? MEC, Pra mas abrir algumas a coisinhas residência. não é tão Não assim bate, forte, né? Ah, tem videoestereoscopia. Uma cada mês. Isso. Entendeu? Então, assim, não é o Que é forte só- seria daquela só pra residência. cumprir E a ali, tabela. todas que tiveram aqui, a gente Foram respeita muito muito isso. transparentes. Foram muito transparentes. Ó, a gente tem pouco isso, a gente vai fazer É uma coisa que reprodução a gente humana na briga, a gente clínica quer tal. isso. Tem toda essa informação ali, né? Então, a gente... Se der certo, talvez em fevereiro a gente vai conseguir entregar isso. Vai ser uma garantia de que esse ano, tudo dando tudo certinho, grátis. Mas pretensões a gente, né, pai? Não, mas isso aí é lógico. Fazer isso um aí upgrade pra colocar o ranking do pessoal, Isso das aí, essa notas. coisa é muito Isso é legal. muito legal. Não, eu tô pensando num Tinder de Dá pra ser É um sim, match. não dá pra ser match. Não, mas se a Iria gente funcionar inventa- Tem muito que esse ser negócio do ela, ranking. ela coloca o nome dela, o telefone dela e as notas dela em cada lugar que existe, né, de Aham. nota. E aquilo ali já faz... Obviamente, quem não quiser se inscrever naquilo, paciência, né? Mas vai ser do Brasil inteiro. É um aplicativo, não vai ser só do MED, não vai ser só do Medcoff. É um aplicativo Pra todo mundo. solidário. Vai ser GO solidária. Vamos ser solidários uns com os outros, com a burnoutzinho, né? E aí cada um se inscreve. Mas é uma ideia fantástica. É uma ideia fantástica. Fantástica. Quem criar vai É. estar muito bem. Vamos lá, Eu nossa... queria que vocês dessem uma mensagem final para os futuros residentes. Olhando para a câmera. Você, futuros residentes, você falou E dá uma o coisa... arroba de vocês, né? Você falou uma coisa muito legal por WhatsApp pra mim, das pessoas que estavam ansiosas por vir, um receio. Você falou uma coisa bem legal, queria que você também falasse isso. Pra sua jornada agora daqui pra frente, que eu só vou te ver agora como residente. Ah. Então, o processo de estudar para entrar na residência, a gente sabe que é muito maçante, tem esses momentos de desespero, mas uma coisa que se você sente que você vai fazer a diferença na vida dessas gestantes, dessas mulheres que vão passar pela sua vida, não desiste. É muito desesperador, porque a gente dá a nossa vida, dá o nosso tempo, é muito sacrifício, perdemos momentos com as nossas famílias, mas no final vai ser recompensador. Então, se não foi esse ano, não desiste, porque é um processo necessário. É a maturidade que você está adquirindo e vai valer a pena. Eu falei com a Paula, né, que não é sobre passar na residência, é sobre saber que você fez o seu melhor. Se você fez o seu melhor, se apega nisso, porque o resultado, ele não é o 100% de tudo. O processo vale muito mais a pena. Isso é verdade. Perfeito. É verdade. Vamos Pois lá, é, doutora. não, o que eu tenho para dizer é que vale a pena, né? Como você bem falou, vale a pena abdicar do seu tempo, vale a pena abdicar dos seus momentos de lazer, né? Dos seus momentos com sua família, das pessoas que você ama, porque muitas vezes você vai perder ali, né? Eventos da sua família, você vai perder momentos bons com as pessoas, vai perder momentos coisas que você gosta, que você ama fazer, mas vale a pena, né? Porque é por um propósito, o que você quer fazer para sua vida. Então, assim, é como eu falei aqui anteriormente, não existe atalhos. Então, se não existe atalhos, vai lá, dá o seu melhor, faz acontecer, que na hora certa, o que é seu vai chegar. Está guardado, vai chegar, pode ser não no tempo que você espera que seja, não no seu tempo, mas no tempo que é para ser seu, a sua turma da residência. Ressignifica. Né? Ressignifica, é isso. Então, mas é justamente isso. E eu acho que a gente tem que olhar com essa ótica mesmo, né? A ótica que a gente muito bem comentou aqui. Curtir o processo. O que você está vivendo, dá o seu melhor no que você tem agora. E quando as condições foram melhores, você faz melhor ainda. Então, assim, vai chegar. O que é seu, tá guardado. E É isso. Curta muito Curta ser médico. muito ser médico, que vai valer a pena. Já é muita coisa. Muito bom, parabéns. Prazer.